Quais são as etapas que uma empresa deve seguir para aplicar um gerenciamento de risco ocupacional? Tá. Hoje, claro que são de maneira macro, né, as etapas, Sim, cada uma delas tem as suas divisões, mas hoje a gente pode estar dividindo em torno de 4 etapas. Primeira, caracterização da empresa. Então, é você realmente levantar tipo de negócio, você levantar quais atividades que a empresa tem, fazer um mapeamento do processo, principalmente de atividades rotineiras da empresa. Como eu falei, muitas empresas hoje dividem isso para você ter ali a questão de identificar o risco da tarefa, né? Então, eu tenho uma área, eu divido em setores, depois eu divido em atividades e tarefas, né? E isso é interessante também para poder delimitar o cenário que eu estou fazendo a análise de risco, porque às vezes eu estou olhando um risco de uma atividade X e eu já estou pensando no risco de uma atividade Y e começa a fazer interferência do risco que está lá com os riscos que estão aqui. sim. E isso, às vezes, eu coloco medidas aqui que deveriam estar nas outras atividades, né? Então, delimita o seu cenário, e isso é importante na identificação de riscos. Depois que você cria essas caracterizações da empresa, você faz o mapeamento dos riscos. É uma parte que eu falo que é a parte um pouco mais trabalhosa, porque é a parte que você realmente vai na área, acompanha a atividade, conversa com as pessoas, para poder anotar risco a risco você identificar na área de trabalho e ter todos eles dentro do seu inventário. Então, é uma parte que demanda tempo. Se você fizer ela de qualquer maneira, você mata o seu processo de gestão ali, né? Porque você não vai ter dados e informações para poder dar continuidade nele. Depois que você identificar os riscos, fazer um mapeamento deles, a classificação. Você vai analisar risco a risco dentro do local de trabalho e vai colocar ele, classificar dentro de uma matriz de risco, dentro de 5x5 ou qualquer outro que é utilizado hoje no mercado, dependendo da empresa que utiliza, né, que varia muito de empresa para empresa. Então, você faz a classificação deles lá dentro. Essa classificação, como eu falei, é importante para você priorizar os riscos que são riscos críticos e definir os riscos que estão sob controle, né? O que é interessante para uma empresa nesse momento de classificação? É você tentar trabalhar dentro do ALARP. O ALARP ele significa tão baixo quanto razoavelmente possível. Então, a empresa ela define aquilo que é aceitável para ela, né? E por que eu falo aceitável, né? Às vezes o pessoal confunde o risco zero com o acidente zero. E, claro, a empresa ela sempre vai falar que o acidente é inaceitável, mas o risco ele sempre vai existir. Então ele tem que estar sob controle, né? Não existe o risco zero. E na